Olá, terceira fase. Vamos falar hoje sobre a colonização portuguesa no Brasil, a história do nosso país, o início, né, da colonização, da presença dos portugueses no nosso território, porque aqui já estavam os nativos, os indígenas de origem tupi-guarani. Os primeiros que os portugueses tiveram contato foram os povos tupiniquins na Bahia, na região onde hoje é Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro, na Bahia. Depois eles tiveram contato com os tupinambás e foram se expandindo, né? Então vamos aqui adentrar a história, né? Muitas vezes não muito feliz para alguns povos, como os indígenas e os africanos, que foram a mão de obra na construção dessa história, tá? Então aqui a imagem ao fundo você já dá para perceber pela representação cartográfica, pela imagem desses mapas antigos, né? A presença do indígena sendo explorado, né? Trabalhando na exploração do pau-brasil, que era extraído não só como madeira, mas como também a pigmentação avermelhada para a indústria textil e ser levado para a Europa. Então, vamos aqui adentrar, começando desde a época das grandes navegações. Aqui estão nossas habilidades a serem trabalhadas, tá certo? Identificar os povos nativos, as diferenças e semelhanças entre o modo de viver dos indígenas, analisar as relações de poder, né, principalmente em relação à metrópole portuguesa e os colonos no Brasil, conhecer a formação e transformação dessa administração portuguesa no território brasileiro. Então vamos começar aqui com a chegada ao Brasil. Aquela figura, né, 13 embarcações partiram de Portugal em uma expedição que visava chegar a Calicut nas Índias, assim como fez Vasco da Gama, que voltou com embarcações cheias de especiarias, entre as especiarias temperos e principalmente, né, pimenta, cravo, canela, entre outras. Mas Pedro Álvares Cabral, como dizem, né, errou o caminho, errou a rota e chegou na Bahia, aqui no continente americano, na América do Sul, no nosso Brasil, em 22 de abril de 1500, na época das chamadas grandes navegações. Então aqui nós temos uma imagem, né, representativa, uma gravura da chegada de Cabral com aquelas 13 naus, embarcações, caravelas no nosso território. E é importante lembrar que, como a Espanha já tinha chegado com Colombo em 1492, tanto Portugal e Espanha, que foram pioneiros nas grandes navegações, decidiram traçar uma linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas, esse meridiano vertical, essa linha imaginária, determinando quais as terras pertenceriam a Portugal, que é essa que eu estou passando o mouse aqui. Esse era o território que caberia a Portugal explorar, onde seria o nosso Brasil. Mais tarde, anos mais tarde, é que a gente vai adentrar o interior e tomar posse por meio de outros tratados, né, para utilizar essas terras e formar o território que nós somos hoje, o nosso Brasil, quinto maior país em extensão territorial do mundo. Mas nem sempre foi assim. Isso aqui é o que nos cabia no Tratado de Tordesilhas, tá? Só entre essas duas linhas aqui. Então é a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, e esse era o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Nossa primeira capital e a sede do governo do nosso país não foi Brasília, não foi Rio de Janeiro, foi Salvador. Primeira capital do Brasil, São Salvador, Bahia de Todos os Santos, né? Salvador. E o nosso primeiro governador geral, ou seja, a nossa primeira representação executiva de governo, de poder, foi Tomé de Souza, né?
um português nomeado pelo governo, né, de Portugal para vir administrar a colônia Brasil. Então, nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Tivemos outros depois, né, como Mendes Sá, entre outros. Instalou-se, então, aí o governo na colônia Brasil para ser explorada, porque senão, se o Brasil não colonizasse, outras nações europeias iriam vir aqui piratear, né, e também tomar posse desse território. A nossa primeira economia foi a extração do pau-brasil. Depois foi introduzida a cana-de-açúcar. Então aqui nós temos uma imagem da extração do pau-brasil, aquela historinha do escambo, da troca de mercadorias entre os portugueses e os indígenas, que recebiam espelhos, recebiam pentes, alguns produtos que eles não tinham, ferramentas também, né? Em troca do pau-brasil, né? Depois foi introduzida as chamadas guerras justas, que foram mais injustas, ou seja, o colonizador quis explorar a mão de obra nativa do indígena, mas como não foi muito viável as guerras justas, o índio ele conhecia bem o seu território, as fugas eram constantes, né? Acabou que tentou-se trazer a figura do gentio, do indígena, de maneira pacífica, e trouxeram para trabalhar na monocultura da cana-de-açúcar, na produção do açúcar, da cana-de-açúcar, a mão de obra escrava africana, tá? Aqui a gente já viu nessa outra imagem. Da escravização indígena, nós temos aqui a primeira cerimônia no nosso país, né? Está representada nessa imagem, que foi pintada muitos séculos depois por Vitor Meireles. A primeira missa no Brasil, ou seja, a Igreja Católica, ela veio junto com a expedição de Cabral, né? Junto com os colonizadores, veio naquela mesma ideologia das cruzadas, né? Expandir a fé cristã, né? A Igreja Católica. Então, podemos dizer que a primeira cerimônia realizada no nosso país foi a primeira missa, né? E depois veio a tentativa de catequizar os índios por meio também das chamadas guerras justas, né? Essas guerras justas dizia que os índios aprisionados nessas guerras podiam ser escravizados. Porque ou você aceita ser catequizado ou você se torna escravo. Era assim que funcionavam as guerras injustas e não justas, mas ganhou o nome de guerras justas, né? Então, como vocês viram, para a monocultura, para a introdução de uma cultura para exportação de um produto rentável, né? Nós tivemos o tráfico negreiro sendo introduzido para trazer a mão de obra escrava africana nos navios tumbeiros, né? Os navios negreiros. Então, o tráfico humano, o tráfico de escravo, o tráfico humano não, o tráfico desumano, né? Então, eles eram aqui, ó, no porão dos navios, em condições desumanas, recebendo pouca água, pouca comida, fazendo suas necessidades fisiológicas sem higiene alguma, nessas viagens que poderiam durar mais de um mês, ou seja, uma média de 45 dias a 2 meses, e muitos não completavam a viagem, morriam, né? Ali mesmo, adquiriam doenças nesses navios tumbeiros, né? Lembra tumba, morte, sarcófago. E aqui nós temos uma imagem dos navios negreiros por dentro, como era, né? Difícil essa situação. Eles recebiam uma média de 2 copos de água por dia, e quando não se extinguia essa quantidade, né? Então, muitos nem completavam a viagem. As principais rotas do tráfico negreiro saíam aqui das regiões de Cabo Verde, na África, de Luanda, Benguela, Moçambique, São Jorge da Mina, e partiam para o litoral brasileiro, principalmente no Brasil, mas também teve escravidão na América do Sul, na porção sul dos Estados Unidos, na América do Norte, na América Central, tanto em Havana, onde é Cuba hoje, nas Antilhas, onde é o Haiti também,
Então, mais 90% dos escravizados ficaram aqui, ó, no Brasil, e foram trazidos para a América do Sul. Como funcionavam esses engenhos de cana-de-açúcar? Nós tínhamos aí a moenda, a senzala. A senzala era o local de moradia dos escravizados. As roças eram onde se produzia para subsistência, para a agricultura que iria abastecer o engenho. A casa grande era o local do senhor de engenho. E atrás estava, né, ou na frente, o canavial. As principais profissões, existiam profissões, era o mestre de açúcar, o purgador, o oficial de açúcar e o caldeiro na produção da cana, né, para transformar em açúcar. Deixa eu botar aqui algumas das funções deles. Ó. O feitor-mor, ele administrava o engenho, o mestre de açúcar controlava o trabalho de fabricação do açúcar, o purgador trabalhava na purificação do açúcar, o caldeiro trabalhava mexendo a calda lá, né, até dar o ponto depois do melaço. O oficial de açúcar auxiliava o mestre de açúcar e o feitor do campo vigiava e castigava os escravizados. Maneira desumana, castigos físicos e morais. E aqui nós temos os reflexos, as consequências da escravidão, né, no nosso país. Nós sabemos que nossa população, boa parte dela não se considera negra nem afrodescendente. Quando você pergunta qual a sua cor da pele, a maioria se considera branco ou pardo. Apenas 7,61% se considera preta e 0,43% se considera indígena e 1,9% amarela. É assim que o brasileiro se considera, segundo o censo, né? A pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 10 em 10 anos e que agora está sendo feito novamente após a pandemia. Após não, que a gente ainda está vivendo, infelizmente, a pandemia. Mas será realizado o censo. Então levou mais de 10 anos o próximo censo aí, né? Indígenas por estado. Veja o nosso estado de Pernambuco. No nosso Pernambuco nós temos 60.995 pessoas de população indígena. A maior parte se concentra no estado do Amazonas e Mato Grosso do Sul. Bahia, Roraima, Mato Grosso, Pará. É importante a gente entender isso, porque aqui nós temos os indígenas por região. Qual é a região que se destaca? O norte. A região do Brasil que mais tem indígena, região norte, quase 40%. Seguida de quem? Do nosso nordeste, com quase 26%. 25,9% dos indígenas estão aqui no território nordestino. Então, bons estudos, boa reflexão, criticidade e até a próxima.